Lua chega em seu quarto minguante no dia 13 de abril, trazendo uma maior rigidez para o campo emocional a partir do signo de Capricórnio. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E aqui a gente está iniciando a finalização desse ciclo lunar, né? Então, para entender todas as energias que foram trabalhadas nesse período, é importante assistir o vídeo da lunação em Áries para ver cada uma das mandalas e como as energias interagem entre si. Em Capricórnio, a Lua fica um pouco mais rígida, né? Restrita demais. Ela não consegue dar tanta vazão aos temas como as emoções, né? Não tem tanto aquele toque mais sensível. É como se ela construísse uma muralha em volta de si e só deixasse atravessar essa barreira pessoas com quem ela tem certeza que confia. Isso é até um indício, né, de pessoas que têm uma lua muito forte no mapa, uma lua em Capricórnio ou uma lua com aspectos tensos com Saturno. Geralmente são pessoas que têm maiores dificuldades de dar vazão ao emocional. E quando a Lua está passando ali, a gente torna-se um pouco mais pragmático, né? Foca demais naquilo que tem e naquilo que ainda não alcançou, segundo o signo de Capricórnio, e aí a coisa fica difícil às vezes de lidar, porque o pragmatismo, que eu chamo aqui de pôr o pé no chão, muitas vezes se confunde com o pessimismo. Então essa lua tende a focar muito naquilo que não conseguiu, naquilo que não tem, ou se culpar demais, né? O emocional ali, a gente começa a sentir um monte de coisa e de repente a gente está usando isso contra nós mesmos, desmotivando, né, quando a gente deveria motivar. É uma lua que está muito focada nas questões mais tradicionais também. O eixo Capricórnio e Câncer são os eixos das tradições, das instituições. Quando a lua está passando ali também, a gente tende a olhar com um pouco mais de nostalgia para as coisas, né? Dá um apego maior ao passado, à importância daqueles temas que são mais conservadores, tradicionais. Ela se veste dessa forma. Isso dificulta muitas vezes a fluidez dos temas lunares, né? Como eu falei, ela fica muito rígida, ela se torna muito fechada, né? Muitas vezes não quer demonstrar fraquezas, se esconde por trás de vários elementos para proteger o que acha que é uma fragilidade, né? Não gosta. O Saturno tem um poder muito grande ali e ele quer que a pessoa se mostre sempre estruturada, sempre firme, no seu eixo sempre. E tudo que dá uma balançada no emocional geralmente faz com que essas energias de Capricórnio não fluam tão bem. Ainda tem um outro aspecto que é querer se responsabilizar por aquelas coisas que muitas vezes não tem como. Então vem a culpa, os medos, né? Uma lua com Saturno sente muito medo, uma lua em Capricórnio também. A reflexão que vem nesse período, porque é uma lua de fechamento, né? Iniciando a fase minguante, é no sentido daquilo que não foi alcançado. Porque a grande ambição de Capricórnio é de realização. Sua energia está voltada para isso. Então, quando não consegue, se sente mal e isso pode causar um abalo no emocional. Então, relembrando aí rapidinho, a fase de quarto minguante é quando a gente vê a outra metade da lua iluminada, aquela que está contrária ao quarto crescente. Os líquidos já estão baixando, então geralmente as marés também, né, acompanham tudo isso, tem menos fluxo de seiva, menos fluxo sanguíneo, menos fluxo de líquidos em geral do nosso planeta. E é um momento de introspecção, né? Um convite do período lunar para que a gente se volte para o nosso interior, veja aquilo que foi realizado, o que precisa ser jogado fora, o que deve ser mantido, o que deu certo, o que não deu, né? O que a gente tem que desapegar, né? O que a gente tem que jogar fora para abrir espaço para o novo.
Na fase de quarto minguante, não importa muito o signo, a gente tem que considerar aqui o Capricórnio, mas basicamente é uma lua voltada para abrir caminho, né? Jogar fora. Quanto mais espaço a gente tiver para receber coisas novas durante a fase de lua nova, melhor vai ser para a gente essa renovação energética. E é uma fase que favorece o quê? Justamente a gente fazer esse processo de limpezas, de faxina. Como a gente está falando do signo tradicional, que é o signo de Capricórnio, a gente pode olhar para aquelas características nossas que impedem muitas vezes da gente demonstrar o nosso emocional e que estão mais apegados ao passado. Então, é o momento de abrir esse espaço emocional, mental que seja também, apesar de não ter o Mercúrio envolvido, mas a gente pode liberar espaço sempre para que haja um novo, né? Para que a gente realmente tenha algo novo. Para isso a gente precisa ter espaço. Então faxinas, limpezas em geral, então tira aquelas coisas velhas, joga fora aquela tralha, toda aquela energia que está parada tem que ir embora para vir coisa nova. Se o fluxo energético está paralisado em alguma área da sua vida, analise, porque pode se beneficiar durante essa fase minguante e fazer esse tipo de limpeza, né? Então, relações que não prestam mais, é um momento de cortar com isso, né? Aquela amizade, aquele relacionamento que já não tem mais jeito, já tentou de tudo, é hora de ir embora para abrir caminho para algo novo, né? Não vamos ter nada novo de verdade se não tiver espaço. A gente precisa de espaço. E isso não é só metaforicamente falando, né? Quando a gente quer comprar alguma coisa nova para nossa casa, se não tem onde colocar, o que a gente faz com aquilo? A gente vai guardar, não vai utilizar, muitas vezes não vai nem comprar. Então, para ter algo novo, é preciso sempre ter um espaçozinho livre aí. Então, pensem bem nisso, principalmente no quesito emocional, né? Eu sempre sinto a mesma coisa, é porque tem coisas aí, tem emoções, questões que precisam ser trabalhadas e purgadas, limpadas, para que haja algo novo. E a lua em Capricórnio torna a gente um tanto mais ordeiro, né? A gente pode ter um pouco mais de atenção nesse sentido. E não é uma fase muito boa para divulgações, inícios de projeto, tudo aquilo que a gente quer que tenha mais visibilidade. Lembrar que a energia aqui agora que se intensifica, né, a partir do quarto minguante até ficar de fato minguante, vamos observar a lua no céu. Dias antes da lua nova, vocês vão ver que ela está bem fininha, né, somente aquela pontinha iluminada. Ali é a lua minguante de fato, ou balsâmica. Então tem essas fases intermediárias que a gente precisa começar a trabalhar para que a gente aproveite melhor o ciclo. E nesse sentido, aquilo que a gente está começando, Cláudio, então não posso iniciar projetos, não posso fazer novos negócios durante a lua quarto minguante? Pode, desde que você saiba que vai precisar compensar essa energia. Como eu falei, é uma energia voltada para finalizações, para romper com coisas velhas, né? Com coisas que não estão dando certo. Então, muitas vezes, esse início desses projetos precisa considerar também que algo precisa terminar para que haja, né, um início aí. Mas não quer dizer que você não possa fazer isso, porque a vida não funciona assim. Quem dera se fosse tão fácil. Então, só vou começar na lua nova, só vou começar na lua quarto crescente. Não funciona assim, né? Às vezes dá para alinhar e às vezes não. Para quem quiser também, a gente consegue fazer esses estudos aí de novos negócios, novos projetos, levantar os mapas e ver quais são os potenciais de energia que tem ali, que precisam ser trabalhados. É um estudo bem legal de fazer. Então vamos dar uma olhada na mandala dessa fase de quarto minguante para a gente entender um pouco mais dos potenciais. E aí chegamos à fase de finalização desse ciclo, né, dessa alunação com a lua quarto minguante no signo de Capricórnio, no dia 13 de abril, às 6h11 do horário de Brasília. O Sol está aqui a 23 graus de Áries, né, ainda, e a Lua a 23 graus de Capricórnio, fazendo uma quadratura minguante, que é o aspecto que marca o quarto minguante dessa fase lunar. E o Sol ainda em conjunção, né, agora ele já, né, está
aqui à frente do Júpiter até, né? Já vai a 23, o Júpiter a 22, mas ainda tem todo aquele potencial de expansão dos temas solares de acordo com a energia de Áries. E aí, a Lua passando em Capricórnio é uma Lua mais objetiva, mais focada nos temas da materialidade, da concretização, do pragmatismo, né? O emocional voltado para essas questões. Não é que emocionalmente a gente deixa de sentir, mas a forma como a gente sente, ela tende a ser a mais pragmática, mais pé no chão, mais realista. Ou até as nossas necessidades se tornam mais ambiciosas. E é um momento de introspecção, né? Então, às vezes eu vou focar demais aqui naquilo que eu não realizei. Vou trazer uma exigência que o signo carrega para aquilo que eu não atuei em relação ao que eu sinto, às minhas necessidades emocionais. Então, se muitas vezes vai olhar muito para aquilo que falta, sabe? Vai olhar muito para aquilo que não conquistou ou que ainda quer conquistar, em vez de muitas vezes ver o que já foi feito, né? O que já foi alcançado. Então é uma reflexão interessante, né? E as pessoas vão esperar, vão ter essa exigência com a gente. Aqui é o grande segredo disso também. A posição da Lua indica muito a postura que o outro pode ter com a gente. Então, vai ter uma certa exigência de maturidade, de responsabilidade. Essas conversas são ventiladas durante essa fase em que a Lua está em Capricórnio. E é importante considerar também aquilo que precisa ser eliminado. Então, se de um lado a gente tem todo esse apego a essas exigências emocionais, a gente também pode olhar com mais frieza, vamos falar assim, para aquilo que precisa ser eliminado durante esse período. Traz uma certa roupagem rígida até, porque é um signo regido por Saturno, que vai fazer com que esse emocional me auxilie, desde que a gente tenha consciência, que é isso aqui que a gente está fazendo agora, a fazer os cortes necessários, a eliminar aquilo que não deve ser mantido para o próximo ciclo, né? Para abrir caminho para o novo. E aí, isso tudo novamente com a expansão de Júpiter, com a energia do crescimento, do benéfico, né? Daquilo que ele tem de melhor e de pior, porque o Júpiter expande para o bem ou para o mal. Então, vamos entender, né, dentro desse contexto aqui. Se eu estou focado naquilo que me falta, o Júpiter vai expandir esse tipo de energia. Ai, mas eu não... E aí vem toda uma carga emocional, né, exigência, né, de Saturno muito grande nesse sentido. Agora, se eu estou trabalhando bem, se eu estou legal aí nesse período com essas energias, eu posso direcionar de outra forma. Então, vai lá para o benéfico, né? Vamos ver ainda aí o que eu já fiz. Ó, legal, eu fiz isso, deu muito certo, vamos manter isso aqui. Traz até um entusiasmo nesse sentido. Mas a energia, a princípio, é para fechamento, né? Para finalização. A Lua caminhando para mais um encontro de Lua Nova em Áries, vocês vão ver daqui a pouco. Aí essa Lua também faz um trígono aqui com Urano, olha que interessante. E aí vai fazer o quê? Tudo isso que eu estou falando, mas com um potencial de ruptura, de rebeldia, de transgressão. E já tinha um tempo até que essas energias de Urano não apareciam nas mandalas de lunação, né? Então aqui muitas vezes... Tudo isso que eu falei até aqui ainda tem a possibilidade da gente romper com esses apegos ou de radicalizar muitas vezes nisso. Ah, não quero saber, né, dessas exigências, não me cobra nada, eu vou fazendo meu tempo. Esse tipo de atitude que pode interferir muitas vezes no processo. Sempre que a gente vai muito para um extremo ou outro, como eu mostrei na mandala da lua cheia, por exemplo, né? Sempre que a gente pesa muito para um lado ou para o outro, a gente acaba tendo que compensar num próximo momento essa energia. Então, se radicalizar demais no sentido, não quero saber, vou romper com isso, chutar o balde, porque o intuito do Urano é tornar a gente livre desses apegos emocionais que o Capricórnio traz. Num próximo momento, né, quando o pêndulo mover para o outro lado, a gente vai ter que compensar isso. Então, se a gente vai para o lado da liberdade demais, a gente acaba tendo um outro momento em que fica muito aprisionado essas questões emocionais.
Aí o ascendente cai em Áries, como assim, né? Então o foco está totalmente aqui, nesse período. Do quarto minguante, a gente precisa, mais uma vez, incorporar as energias diárias, né? A coragem, aquela coisa toda, do pioneirismo, da independência, olhando para as necessidades nossas, desenvolvendo isso. O Sol conjunto ao ascendente, conjunto a Júpiter. Então, aqui a gente está totalmente voltado para nós, esse período todo. Não tem outra interpretação, porque são 3 pontos da mandala, né? E o que poderia pesar para os lados sociais está menor aqui nessa mandala. Eu não vejo tanta energia como eu vi nas outras. E aí a gente precisa, né, porque nós também não podemos simplesmente anular, né, esquecer que a gente vive em sociedade com todas as benesses e com todas as cobranças, né? Então a gente precisa pensar nisso também. E principalmente aquilo que não deu certo. Em relação ao nosso desenvolvimento, né, aquilo que a gente iniciou, aquilo que a gente startou desde que o Sol ingressou em Áries, e agora chega o momento de olhar para isso e muitas vezes eliminar. E o meio do céu também cai. Que mandala interessante, né? No meio do céu também cai em Capricórnio e a Lua conjunta ao meio do céu. Então a gente tem o ascendente pedindo essas energias para incorporação, né, para abertura de caminhos, como eu sempre falo, e é por isso que eu coloco esses pontos. E o meio do céu, carreira, vida pública, no nível mais alto da mandala, que é o próprio Capricórnio, fazendo essa exigência enorme das necessidades, né, trazendo muitas vezes, tocando muitas vezes nas nossas feridas emocionais em relação aos temas da materialidade. E a Lua está conjunta aqui, esse ponto, fortalecendo ainda mais essa tensão que está desenhada nesse quarto minguante aí para a gente finalizar. Aí vocês viram lá na mandala que o Sol e Júpiter ainda estão em conjunção, né? E fazendo aspecto com a Lua. A quadratura, né? Que é o aspecto que marca a Lua quarto minguante, a quadratura minguante, também é uma quadratura minguante com Júpiter. Isso quer dizer que a gente precisa ter um zelo maior pelo emocional nesses dias, porque a atenção, o desafio vai ser para que a gente se motive, para que a gente continue acreditando. E para isso a gente precisa dos temas, não só da Lua, que eu já falei bastante, mas também considerar o Sol ali em Áries, o Júpiter em Áries. Tem os 2 vídeos aqui no canal para quem quiser entender um pouco mais, mas isso precisa ser considerado, precisa ser utilizado para que essas finalizações não tendam a se propagar demais, né? Porque ali a gente tem o Júpiter expandindo para o bem ou para o mal. O que isso quer dizer, né? Que quando eu termino algo, a tendência é que aquilo ali renda bastante com o Júpiter ali. Então a gente precisa ter um pouco mais de entendimento dessas energias para que quando for fazer uma finalização, utilize positivamente e não sofra essa expansão. Ah, eu estou tentando terminar algo, tem dias, mas a Lua é quarto minguante e mesmo assim ainda não estou conseguindo, mas é porque também tem o Júpiter ali expandindo, crescendo, né? Beneficiando de uma certa forma para o bem ou para o mal. E uma outra energia que vocês viram lá é com o Netuno, então a gente tem que considerar sempre as ilusões, as fantasias, as miragens, tudo aquilo que confunde e pode causar oscilações de humor, o que balança toda a questão do mapa, mexendo com o signo de Capricórnio, mas também com o nosso emocional. E aí o Netuno é aquela coisa que eu sempre falo para vocês, foca no que vocês têm na própria realidade, não deixe de olhar para isso para que você consiga fazer uso positivo dessa energia de Netuno, que é para transcendência, para imaginação, criatividade, sensibilidade, ainda mais com a Lua, mesmo que seja um aspecto fluente de Netuno e Peixes e Lua em Capricórnio. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo.
Quando clicar para se inscrever, fica de olho se apareceu a palavra inscrito, hein? O seu YouTube está tirando meus inscritos, apesar do trabalho saturnino para crescer esse canal em 2023. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Para quem gosta do YouTube, fica de olho porque eu estou postando também esse mesmo conteúdo do Telegram e do WhatsApp na comunidade do YouTube. Então a gente pode ter aí tudo num lugar só agora. Para quem quiser também saber mais, consultas, né, entender a Lua, né, os potenciais que a Lua traz no seu mapa natal, pode me chamar, tem um link do WhatsApp, marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a Força Maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.